Irmãos, chegamos ao ponto alto do culto. Deus já nos falou pela leitura da palavra, nós falamos ao Senhor pela palavra cantada e agora nós ouviremos a voz do Senhor pela pregação das Escrituras. Convido a igreja a abrir as Escrituras no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e ali nós vamos ler os versículos que introduzem a chamada Grande Comissão. Mateus 28, versos 16 e 17. Eu estou assim muito pesaroso de encerrar as exposições em Mateus e por isso eu tenho já preparado 8 sermões na Grande Comissão e este será o primeiro dos 8 sermões. Sermão que nos introduz a Grande Comissão. Antes do ide, o vinde. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Pai bendito, assim como os apóstolos ouviram o chamado de Jesus, o anúncio do anjo às mulheres, o anúncio do próprio Cristo àquelas mesmas irmãs, nós também, ouvindo o chamado, a vocação do Teu Santo Espírito, nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, diante de Cristo, nosso Senhor ressurreto e glorioso, pelo poder do Espírito que opera em nós. Sabemos, ó Deus, que esta santa contemplação haverá de mexer com o nosso coração, abalar as estruturas de nossa vida, pois até mesmo os santos apóstolos, diante de Jesus, não apenas adoraram, mas também foi manifesta a sua incredulidade, o seu pecado. Ó Deus, diante da luz da Tua glória, revela o nosso pecado, pois sabemos que o Senhor não o revela para nossa ruína, mas para nos conduzir ao arrependimento, à renovação da Tua obra em nós e à nova obediência. Que a Tua palavra seja este instrumento santo, de modo que produza em cada um de nós frutos que são decorrentes da vida espiritual daqueles que estão em Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós quando falamos de Mateus 28, nós costumamos nos lembrar do versículo 19, deste poderoso imperativo, ide, o ide de Jesus. Eu creio que este imperativo é o mandamento mais conhecido do Novo Testamento. Nós conhecemos os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, tais como os 10 mandamentos, e também aqueles mandamentos que são repetidos no Novo Testamento. O mandamento de Deuteronômio 6, que nos conclama a amar o Senhor de todo o coração, ou então em Levítico, em que o Senhor nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas no Novo Testamento, este é o imperativo que ecoa com maior força a partir das Escrituras ao longo de toda a história da igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que este imperativo tem moldado a missão da igreja. A igreja foi constituída nas nações a partir desta grande comissão, deste ide. Este imperativo é tão poderoso, ele chama tanto a nossa atenção, que há a tendência de pularmos estes 2 versículos que o precedem. Lendo os comentaristas, raramente há algum comentário mais aprofundado destes versículos. Os comentaristas já se adiantam para o ponto principal, ide, e se esquecem do vinde. Porque, meus irmãos, antes de Jesus, junto aos seus apóstolos, ter enviado os apóstolos às nações, antes do ide, houve um vinde. Antes da missão, houve culto. Antes do envio, houve adoração. E é isso que nós encontramos nos versos 16 e 17. Mateus não começa com a ordem da grande comissão. Mateus registra que antes da ordem ocorreu um ajuntamento solene, um culto de adoração ao Cristo ressurreto e vencedor.
O Cristo ressuscitado, o Cristo exaltado, ele convocou os seus discípulos a irem ao seu encontro, a um lugar por ele designado, para que diante de sua presença gloriosa, a igreja fosse formada, fortalecida e então enviada. Mateus também, nestes 2 versículos, resume, meus irmãos, uma série de muitos acontecimentos, porque entre a ressurreição, que é narrada no início do capítulo, e este encontro dos discípulos com Jesus em um monte da Galileia, para primeiramente adorar a Jesus e depois serem comissionados por Jesus a irem às nações, sabe quanto tempo se passou destes 2 eventos? 40 dias. E naqueles 40 dias, principalmente aos domingos, Jesus vinha até eles, os chamava à sua presença para partirem o pão, para prestarem culto, para adorarem. Somente depois de 40 dias de adoração, eles estavam prontos para serem enviados na grande comissão. Por isso, meus irmãos, estes versículos 16 e 17 não são um simples pano de fundo, uma mera transição do evangelho para aquilo que é mais importante. Não. Eles constituem um fundamento, uma base teológica para a grande comissão. A grande comissão não começa na pregação para os de fora. A grande comissão começa com o fortalecimento da igreja através do culto. Primeiro o vinde, o culto, depois o ide, o alcançar pelo evangelho sendo pregado os que estão fora. Jesus, ele chama os seus discípulos para a adoração, e é a adoração que vai produzir no coração deles o poder espiritual vindo do Espírito Santo para a sua missão. Vejam, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O encontro descrito por Mateus foi previamente ordenado pelo próprio Jesus. Vejam que Jesus ordena este encontro 40 dias antes, já que entre a ressurreição de Cristo e sua subida aos céus, que acontece após este encontro, conforme está em Atos no capítulo 1, versículo 3, ocorreu um intervalo de 40 dias. E ali no verso 10 de Mateus 28 nós lemos: então Jesus disse às mulheres: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Também o anjo que desceu dos céus, que removeu a pedra do sepulcro e assentou-se sobre ela, ele também declarou a mesma verdade, ele também trouxe o mesmo comissionamento para os discípulos. Vejam o versículo 7 de Mateus 28. E depois depressa, dizei aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Nada foi improvisado na obra de Cristo para que sua igreja extrapolasse as fronteiras de Israel e alcançasse as nações da terra. Primeiro, o Senhor Jesus estabelece um culto, uma reunião, um local definido. Os discípulos são convocados para este lugar. Eles devem entrar na presença de Jesus em adoração. E após todo este preparo, aí então a grande comissão. Por isso, meus irmãos, estes 2 versículos, que, como eu disse, não são apenas uma espécie de transição para o que é mais importante, mas devem ser lidos como um fundamento para a grande comissão. Estes 2 versículos de Mateus 28, versos 16 e 17, nos ensinam a seguinte verdade: o culto cristão é o fundamento da obra missionária da igreja. O culto cristão é o fundamento do envio missionário da igreja. Ou, de maneira mais retórica, antes do ide, o vinde. Não é possível ir alcançar os que estão perdidos sem antes vir
a presença do Cristo glorificado e ressurreto. Antes de enviar sua igreja ao mundo, Cristo, em glória, exaltado e ressuscitado, convoca os seus apóstolos ao culto, determina os termos deste encontro, se revela como o único que deve ser adorado na igreja, como o Filho de Deus, o seu Pai, como Deus igual ao Pai. E, através desta adoração, nasce a igreja e a missão da igreja do Novo Testamento. A igreja, ela tem uma missão: chamar os perdidos para reconhecerem que Jesus Cristo é Deus, que Ele deve ser adorado junto com o Pai e com o Santo Espírito. Percebam, meus irmãos, então, esta verdade como ela é construída aqui no texto do Evangelho. Em primeiro lugar, no versículo 16, nós temos a convocação para o culto, um vir em obediência à palavra de Cristo. O versículo 16 começa com um verbo, seguiram os 11. Este verbo na língua grega, poreuomai, ele tem um significado muito importante. O verbo não descreve apenas um deslocamento físico, uma viagem, até porque eles tiveram que viajar de Jerusalém, onde eles estavam, local onde Jesus sofreu a punição da cruz do Calvário, que era nossa, local onde Cristo havia ressuscitado, local onde ele aparecera às mulheres e também primeiramente aparecera aos discípulos, até a Galileia, a distância era de entre 160 a 200 quilômetros. Nós não podemos precisar claramente qual é a distância, porque não sabemos qual monte era este. A Bíblia não nos diz qual monte da Galileia, nos fala de um monte da Galileia. Mas, no mínimo, eles tiveram que viajar 160 quilômetros. O verbo seguiram não foi colocado aqui para descrever esta viagem, um deslocamento físico, mas um movimento obediente provocado pela palavra de Cristo. Este verbo indica alguém que está debaixo de uma ordem, portanto, em um compromisso de obediência. Alguém que segue em obediência a uma palavra. Os discípulos, eles não se reúnem, meus irmãos, percebam, por iniciativa própria. Eles vão porque foram chamados. E este é o padrão de toda a Escritura. Meus irmãos, qualquer culto que ofereçamos a Deus, proveniente da nossa iniciativa, Deus haverá de rejeitá-lo. Porque não há nada em nós que possamos oferecer a Deus. Mas é o próprio Deus que propicia a nós os meios de nos achegarmos a Ele. Caim tentou chegar à presença de Deus com iniciativa própria, mas Deus o rejeitou. Deus só aceita o culto que Ele mesmo convoca. Ele só recebe a sua presença aqueles que Ele chama para si. Este é o padrão no Antigo e no Novo Testamento. Deus toma iniciativa, Deus fala e o seu povo responde. O seu povo, diz o verso 16, segue. Jesus convocou, os discípulos seguiram. Deus falou, nós, seu rebanho, respondemos. Assim foi no Sinai, quando Deus disse a Moisés, quando o povo ainda era cativo no Egito, que os levaria para o deserto para que eles pudessem adorar, e que no tempo oportuno Ele, o Senhor, revelaria o local e o modo da adoração. Os judeus, ou melhor dizendo, os israelitas, quando saíram do Egito na Páscoa, naquela que foi a primeira Páscoa, eles saíram sem saber para onde estavam indo. Mas Deus os dirigiu no deserto com sua nuvem, até que a nuvem estacionou no Sinai, para indicar, este é o local da santa convocação. É aqui que Deus haverá de falar com o seu povo. O culto cristão começa com a convocação. Cristo chamou os discípulos. Digam aos seus irmãos que me encontrem na Galileia, no lugar que designei. A iniciativa humana, por mais bem intencionada, por mais sincera que seja, ela está eivada de corrupção e de pecado. Quando Davi tentou adorar a Deus,
aos seus moldes, conforme está em 2 Samuel, no capítulo 6, levando a arca da aliança em um carro de boi, como fizeram os filisteus antes, Deus não aceitou aquele culto. Antes dos discípulos serem enviados às nações, eles precisam aprender que o primeiro movimento do crente deve ser de fé, de ouvir, de adorar, de contemplar, antes de falar. É preciso se encontrar com o Senhor que chama. É preciso estar na presença de Cristo, que reúne o seu povo, que o convoca para então ser enviado. Meus irmãos, esta tem sido a falha da igreja nas últimas décadas. Nós estamos muitas vezes cumprindo o ide, sem nos lembrar do vinde. As igrejas trazem as pessoas, mas não as trazem para cultuar a Cristo, conforme Cristo convoca os homens a contemplá-lo em sua santidade, em sua glória, a fim de conhecerem a glória de Cristo e, por meio dela, conhecerem a terrível pecaminosidade da sua corrupção, do seu pecado, e então serem lavados, serem purificados. Os discípulos obedeceram à voz do anjo que dizia: "E depois dizei a seus irmãos, aos seus discípulos, que Cristo ressuscitou, eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis." Eles obedeceram à convocação de Jesus, que fez a mesma declaração às mulheres: "Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão." Portanto, estes seguiram. É a resposta obediente ao chamado de Jesus. Depois de terem sido visitados pela presença gloriosa de Jesus por várias vezes, isto pode ser lido especialmente no Evangelho segundo João, que a cada domingo, após a ressurreição, Jesus aparecia para eles e cultuava juntamente com eles, partia o pão com eles. Passado aqueles 40 dias, quando eles estavam em Jerusalém, sendo ali fortalecidos pelo culto, pela presença de Cristo, chegou o dia deste culto que antecede a comissão. Era preciso fazer esta viagem de 160 a 200 quilômetros até o monte designado pelo Senhor para ali adorar a Jesus. Então nós chegamos na segunda parte do versículo 16. Seguiram os 11 discípulos. Para onde? Para a Galileia, para o monte que Jesus ordenou, para o monte que Jesus designara. O culto começa por iniciativa de Deus. É Deus que convoca pecadores à sua presença. E o local do culto é designado por Cristo. A forma, o local, a maneira de entrarmos na presença de Deus também não pode ser segundo as nossas imaginações, mas segundo a palavra de Deus. Mateus especifica que o encontro, ele ocorre segundo o que Cristo designou. É o que nós chamamos na teologia reformada de princípio regulador do culto. Ninguém pode cultuar a Deus segundo suas próprias imaginações, mas somente segundo a palavra revelada. E tudo aquilo que acrescentamos ao culto que não foi revelado por Deus é proibido, é adulteração do culto. Os únicos elementos que compõem o culto é a palavra lida e pregada, é a ministração dos sacramentos do batismo e da ceia, é o cântico de salmos ao Senhor, são as orações oferecidas a Ele e, de maneira extraordinária, os votos que fazemos ao Senhor. Mateus, ele especifica que eles foram ao local designado, e o local, diz o texto, era um monte. Alguns intérpretes conjecturam que talvez este monte seja o mesmo monte lá de Mateus capítulo 5. O monte onde Jesus reuniu-se com seus discípulos, assentou-se diante deles e pregou o mais famoso, mais conhecido dos seus sermões, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte.
Mas nós não podemos afirmar porque o texto não diz. Sabemos que o monte onde o Sermão do Monte foi pregado ficava na Galileia, mas nós não sabemos, meus irmãos, se era este monte. Há também outro monte muito importante na Galileia, o Monte Carmelo, no qual o profeta Elias lutou contra os falsos profetas de Baal. Há também um monte que fica mais ao norte, o chamado Monte Hermon, que muitos pensam ser o monte da transfiguração, onde Cristo subiu até o alto daquele monte com seus 3 discípulos mais chegados, João, Tiago e Pedro, e ali revelou a sua glória. Não importa em qual monte, talvez o monte da bênção ou da maldição, Ebal e Gerizim, não importa qual monte da Galileia Jesus havia designado aos seus discípulos. Quando o texto nos diz que foi num monte, aqui nós somos introduzidos a um princípio de que Deus determina o seu culto e que, em geral, simbolicamente, nas Escrituras do Antigo Testamento, o culto se dá em montes. O monte é o lugar escolhido, o lugar teológico, quando Deus vem ao encontro do seu povo, porque o monte simboliza um lugar alto onde os céus e a terra se encontram. Você sabia que o Éden, o jardim, era um monte? Por isso os rios corriam do Éden, porque ali era um grande monte, onde Deus tinha o seu templo, em que habitava com o seu povo, e ali habitava com Adão e sua mulher, e ali passeava no meio do jardim, tendo comunhão com eles, um monte santuário. Depois Deus chama Israel ao Sinai, quando faz aliança com Israel. Mais tarde, quando Deus faz uma aliança com Davi, ele estabelece Sião como monte de sua habitação. O monte representa o lugar onde Deus se encontra com seu povo. Há um grande teólogo de nossos dias, um teólogo bíblico, inclusive ele é presbiteriano, o nome dele é Gregory Bill, e ele tem um livro sobre o templo e a missão da igreja. E ele fala nesse livro que o propósito divino sempre foi que o templo de Deus, começando num monte, tal como no Éden, dali se expandisse por toda a terra. Portanto, percebam que o que está acontecendo neste monte da Galileia é o propósito de Deus desde o Éden, de que Deus viesse ao encontro do seu povo, que o seu povo o contemplasse e o adorasse, e dali partisse por toda a terra para espalhar a glória do Senhor por toda a terra, como as águas cobrem o mar. Neste monte da Galileia, percebam, meus irmãos, que o local geográfico do templo mudou. Onde era o monte em que Deus encontrava-se com o seu povo? Era um monte em Jerusalém. Mas os judeus negaram a Jesus, e é por isso que ele não aparece aos seus discípulos em Jerusalém. Ele escolhe um monte nas fronteiras de Israel, na Galileia, para ali se manifestar como o novo templo do qual a palavra vai se espalhar para o mundo. Porque o culto não termina no monte, o culto começa no monte. No Monte Sinai, Deus não fez um local fixo para adoração, mas o local onde Deus primeiramente encontrou o seu povo, para que a partir dali esse povo fosse chamado para adorá-lo. Mas por que a Galileia foi escolhida? Por que um monte na Galileia? A Galileia, meus irmãos, foi escolhida também por uma razão teológica. A Galileia foi o lugar onde Cristo viveu sua infância. Embora tenha nascido na Judéia, na pequena cidade de Belém, próxima a Jerusalém, ele, após voltar do Egito, fugindo de Herodes, ele foi criado na Galileia, na cidade de Nazaré. E ali na Galileia, Jesus desenvolveu o seu ministério público, com algumas incursões pontuais na Judéia, mas seu ministério foi desenvolvido principalmente na Galileia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando narra o início do Evangelho de Jesus, ali no versículo 12, nos fala o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías:
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não é em Jerusalém, mas é neste espaço, neste local marginal, neste local desprezado pelos judeus, neste local que vivia em trevas espirituais, em ignorância acerca de Deus, da sua vontade, da sua aliança. É neste local que carece de luz que Cristo estabelece o novo culto. Portanto, meus irmãos, Galiléia é um modelo, é um símbolo da expansão da luz do Evangelho em meio às trevas que dominavam e dominam as nações. Isso nos revela que o culto da nova aliança não está restrito a um centro religioso. Nós não temos locais sagrados mais. Nós temos locais consagrados, isto é, separados em todas as nações, cidades, povoados, para que o povo de Deus se reúna. Porque o sagrado é a igreja reunida na presença de Jesus. O templo vivo começa a se espalhar pelas nações. Os locais que estavam debaixo das trevas, do pecado, da ignorância, da miséria espiritual, começam a ser iluminados pela luz de Cristo, por meio do Evangelho, pela presença da sua igreja, que é a luz do mundo. O início do ministério da igreja começa no local do início do ministério de Jesus. Jesus iniciou sua pregação na Galileia. Os discípulos são chamados para cultuarem, para adorarem a Jesus na Galileia. E na Galileia eles recebem a grande comissão. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra da Galileia, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Porque a missão para os gentios começou neste culto, no monte da Galileia. E em terceiro lugar, no versículo 17, nós temos o próprio ato de adoração. Jesus convoca os discípulos para o culto, ele estabelece as ordens para que o culto fosse celebrado no lugar designado, e agora nós temos o culto. E percebam que a grande comissão faz parte deste culto. Jesus, como pastor da sua igreja, ele apresenta a grande comissão como uma pregação. Mas antes de analisarmos, que é o que veremos a partir do próximo domingo, esta grande comissão, percebamos, meus irmãos, o início deste culto. O culto começa com adoração. Adorar é contemplar a glória de Deus, é contemplar os seus santos atributos, é contemplar ao Senhor na beleza da sua santidade. O objeto do culto é a contemplação da glória de Deus em Cristo, ressurreto e glorificado. Mateus ele prossegue dizendo: e quando o viram, o adoraram. Literalmente, o verbo adorar, proskineo, significa prostrar-se, ajoelhar-se, colocar o rosto em terra. Há, portanto, uma atitude física, mas mais do que isto, há uma atitude de coração. Quando eles veem a glória de Deus em Cristo, quando eles contemplam toda a santidade, toda a justiça que ali foi paga na cruz do Calvário, naquele que apresentou aos discípulos as suas chagas, quando eles contemplam o amor daquele que os amou, com um amor ao ponto de entregar-se por eles, quando eles contemplam a misericórdia, a bondade de Deus, ali diante deles, o que eles fazem? Eles adoram. Eles se colocam prostrados na presença do Senhor. O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, é o objeto da adoração. Meus irmãos, onde qualquer outro ser é adorado no lugar de Cristo, ali não há uma igreja. Ali há uma apostasia. Somente Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito podem ser adorados.
Somente aquele que é o único mediador entre Deus e os homens pode ser adorado. Somente aquele que nos redimiu pode ser adorado. A adoração cristã nasce da contemplação daquele que é o Cordeiro de Deus, que foi morto, que foi ferido de morte, mas que agora vivem. Os olhos deles foram abertos. Eles contemplaram aquilo que Jesus, por várias vezes no Evangelho, já havia dito a eles. Que importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém e ali ele seja tomado pelas autoridades, então entregue aos gentios para ser crucificado, mas no terceiro dia ele vencerá a morte e ressurgirá. Aquelas palavras não faziam sentido no coração dos discípulos, mas agora eles veem a glória do unigênito de Deus. Eles veem a glória do Deus unigênito que estava no seio do Pai, mas que agora revela toda a santidade, todo o poder, todos os atributos do Pai. Mas vejam, meus irmãos, que Mateus acrescenta algo surpreendente junto com a adoração. Diz ali: mas alguns duvidaram. Não é algo surpreendente? Aqueles homens já haviam se encontrado com Cristo outras vezes, ressurreto. Agora eles se encontram mais uma vez com Cristo glorificado e ressurreto. E a Bíblia nos diz: mas alguns duvidaram. Porque, meus irmãos, todas as vezes que nos achegamos na presença do Senhor para contemplarmos a sua glória, agora não mais a glória da presença física dele, porque fisicamente, como homem, as Escrituras nos dizem que ele subiu aos céus e está assentado à direita do Pai, na majestade das alturas, mas a glória dele revelada em sua palavra. Todas as vezes que somos expostos à glória de Deus, isto revela nosso coração. Isto produz adoração, mas também expõe o pecado e a fraqueza humana. Meus irmãos, eu confesso o meu pecado aqui, que ao ler a lei do Senhor, tanto pela manhã quanto pela noite, eu espero que você tenha tido este mesmo sentimento. Eu me senti um miserável. Porque hoje é o dia do Senhor. Quantos aqui não estiveram pela manhã por negligência, por pecado? Quantos? Quantos não estão aqui por negligência, por pecado? E sem contar todos os outros 9 mandamentos, como os quebramos? E como bem colocou o presbítero Roberto em sua oração, se vamos resumi-los conforme a Bíblia os resume, qual de nós, por um instante sequer de nossa vida, amamos o Senhor de todo o nosso coração? De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e força. Qual de nós é capaz disso? A glória de Cristo, o amor revelado naquele que venceu a morte por nós, daquele que experimentou a morte em nosso lugar, daquele que recebeu a maldição e a ira de Deus por nós, o amor revelado em Cristo, nos constrange e revela a nossa fraqueza. Em toda a Escritura, quando Deus se revela, o homem é confrontado com a sua própria insuficiência. Deus se manifestou a Moisés. O que Moisés disse? Senhor, não me envie, porque eu sou um homem que não consigo falar direito. Deus se manifestou a Isaías. Qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, porque vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito numa geração que também tem lábios impuros. Quando Deus se manifesta a Jeremias, qual a reação de Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança, não me envie. Sempre assim, em toda a Escritura, a presença de Deus, a glória de Deus revela a nossa insuficiência. O profeta Daniel, um homem tão íntegro e piedoso, que viveu uma carreira na presença do Senhor por longos anos, em 2 impérios, no império dos caldeus e no império dos persas, de maneira fiel,
na presença de Deus, conforme lemos na sua oração no capítulo 9 do livro de Daniel, ele diz: Senhor, a mim cabe o corar de vergonha. O patriarca Abraão, o pai da fé, diante do Senhor, ele se deitou com a boca no pó e disse: Senhor, permita-me dirigir a palavra ao Senhor mais uma vez, porque eu não passo de pó e de cinza. A glória da presença de Cristo gera adoração e conduz à confissão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, pelo dom da sua graça em Cristo Jesus. É nesse contexto que a graça de Deus se manifesta com clareza. Se os discípulos não fossem primeiramente confrontados com a glória de Cristo, e por meio da glória de Cristo, confrontados com a sua própria fraqueza, eles não estariam à altura da grande comissão, porque a grande comissão não é realizada no poder do homem, a grande comissão é realizada pelo poder daquele que chama a sua presença e então envia o homem. Mateus 28, 16 e 17 nos apresenta, meus irmãos, uma profunda teologia do culto do Novo Testamento. Antes de dizer ide, Cristo diz vinde. Antes de enviar sua igreja ao mundo, ele a reúne diante de si. O culto começa com a convocação. O culto ocorre segundo o que Cristo designou, e o culto tem como objeto o próprio Deus, na pessoa de Cristo. O culto é cristocêntrico e por meio da glória de Deus em Cristo, o culto produz adoração, o culto produz confissão, o culto produz gratidão e então serviço, missão. É deste encontro com Jesus que nasce a missão. Talvez você tenha dificuldade de evangelizar. E estes 2 versículos mostram a raiz da nossa dificuldade em evangelizar. Nós precisamos passar mais tempo com Cristo. Quem passa tempo com Cristo está cheio de Cristo. E quem está cheio da presença de Cristo, fala de Cristo. A dificuldade de evangelizar não é a ausência de algum método, de estudo teológico, de capacitação ou coisas assim. Acho que os evangelistas mais ousados e extraordinários que eu conheci em minha vida eram homens iletrados. E eu creio que os irmãos já conheceram pessoas assim, pessoas com pouco estudo, que mal liam a Bíblia, mas dedicavam-se a lerem as Escrituras, a se encherem de Cristo. E estas pessoas, a todo tempo, toda oportunidade, falavam de Cristo. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, aplicando este texto, valorizemos o culto público. Deus nos chama à sua presença. Deus estabeleceu um dia, toda semana, para nos lembrarmos qual a razão da nossa vida, do nosso perdão. Cristo venceu a morte. Hoje é domingo, dia do Senhor, o sábado cristão, a feira da nossa alma, o dia de lembrarmos da vitória que obtivemos por meio de Cristo, de cultuar a Cristo, de contemplar a sua graça e a sua bondade, de adorá-lo em espírito e em verdade, de sermos quebrantados em nossa obstinação e em pecado. A convocação de Cristo não é uma tradição ou uma conveniência, é uma necessidade da sua alma, meu irmão. Sua alma necessita de Cristo. Em segundo lugar, nós devemos nos submeter com alegria ao culto prescrito pelo Senhor. É este culto que produz em nós verdadeiro avivamento. O homem pode produzir, através do fogo estranho, sentimentos, entusiasmo. O homem pode produzir arrepios, pode produzir até mesmo choro, mas verdadeiro avivamento, transformação do coração, somente a presença de Cristo por meio do culto prescrito. Um culto tão simples, mas ao mesmo tempo tão solene, tão espiritual. Deus fala conosco pela palavra. Nós respondemos a Deus entoando a sua palavra em salmos, em hinos,
e Deus então nos edifica com a pregação. Nos submetamos a este culto. Em terceiro lugar, busquemos sempre no culto a contemplação de Cristo. Meus irmãos, o culto cristão é cristocêntrico. A pregação deve ser cristocêntrica, porque toda a Escritura é a palavra de Cristo. Os sacramentos, o batismo, a mesa, nos apontam para Cristo. A purificação que Ele nos dá, a comunhão que temos por meio do seu corpo e do seu sangue. O culto nos conduz em cada uma das suas partes a contemplarmos o Deus que é santo, que revela o nosso pecado, mas que em sua graça, por meio de sua aliança, nos dá a solução para o dilema do pecado. Como um pecador pode se aproximar de um Deus santo? Ele aproxima pelo sangue da cruz. É isso que devemos contemplar a cada domingo, pela manhã e pela noite, na nossa casa, em nossa devoção pessoal, com nossa família, reunidos juntos à mesa, antes de tomarmos a refeição, e lembrando, enquanto comemos este alimento, Cristo tem alimentado a nossa alma neste santo dia, para que sejamos nutridos nesta semana. Em quarto lugar, não nos escandalizemos, meus irmãos, com o culto bíblico, porque ele sempre haverá de revelar nossos pecados, nossa fraqueza. Nós vivemos em uma época em que falar de pecado é um pecado. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem se ver no espelho das Escrituras, mas lembre-se, quando nós contemplamos a glória de Cristo, na luz dele, nós vemos quão miseráveis nós somos, quão pecadores nós somos e quão necessitados nós somos. Como cantamos esta noite, nós somos servos inúteis. E nós não estamos cantando com esta declaração algo que um homem compôs, mas algo que o próprio Cristo disse aos seus discípulos. Mas estes servos inúteis foram amados com um amor eterno. Foram alcançados com uma graça irresistível. É no contexto do culto que o nosso pecado é revelado. E é no contexto do culto que a graça de Deus se manifesta com poder para que estes que duvidaram se tornassem o fundamento da igreja, os heróis da igreja, os apóstolos em quem a igreja do Novo Testamento foi edificada. E por fim, lembremos-nos, meus irmãos, de que a missão nasce do culto. Quando colocamos a missão à frente do culto, nós destruímos o culto e a missão. Nós tornamos a missão, como temos infelizmente visto até em nossa igreja, em bloquinhos de carnaval, de crentes cantando músicas para Jesus em ritmo de samba. E falam, isso é missão. Estamos alcançando os pecadores. Alcançando os pecadores para um Cristo que não leva à adoração, para um Cristo que não confronta um pecado, para um Cristo que não nos mostra a terrível pecaminosidade e corrupção do pecado, mas também a grandeza e a glória e a superabundância da graça que cobre o pecado. Quando esquecemos do culto, nós também corrompemos e comprometemos a missão. Uma igreja que não se reúne corretamente diante de Cristo, dificilmente será fiel na missão de Cristo ao mundo. Eu sei que esta igreja está em um processo de revitalização. E a revitalização desta igreja começou com o púlpito. O púlpito tem trazido mudanças no culto. E eu tenho orado ao Senhor e sei que o Senhor vai fazer esta obra, de tornar esta igreja, por causa de um culto cristocêntrico, baseado nas Escrituras, uma igreja missionária, porque a missão é consequência do culto. Estive agora em Aracaju, vi uma igreja semelhante à nossa, reformada, e ali aquela igreja, um tempo menor do que o nosso, recebendo 72 novos membros, colhidos durante um ano de pregação, de trabalho. E o que Deus fez lá, Ele pode fazer aqui, e Ele fará. Mas devemos começar cultuando a Cristo, indo à presença dEle, contemplando a sua glória, o adorando. E então, depois de cumprirmos o vinde à minha presença, vinde a mim
os que estáis cansados e sobrecarregados, nós então haveremos de cumprir o ide. Que Deus nos abençoe, fiquemos de pé.